Se existe uma marca que conseguiu transformar seguidores em fãs e de fãs em defensores de marca, é a Harley Davidson, que está estampada aqui na jaqueta do meu amigo Michel. Meu caro, o que a Harley tem de ponto mais forte na sua visão, que talvez lhe traz até como um ensinamento, uma inspiração para a sua vida profissional? Eu acho que é a sua especificidade, né? A sua singularidade. A Harley Davidson, desde o começo, ela não procurou copiar os outros, né? Ela procurou ser autêntica naquilo que ela fazia. Desde o design, desde a mecânica, até algo que é bem singular da Harley Davidson é o som do escapamento, que é específico da marca e que caracteriza essa marca, né? Então, eu acredito que ser autêntico foi algo que a Harley Davidson realmente provou no mundo que dá para ser feito com muita qualidade. Agora, só autenticidade a gente sabe que, por vezes, pode nos atrapalhar na vida empreendedora se a gente quiser ser muito autêntico e não olhar como é que o mercado também nos rege. Uhum. Você é um cara que veio do intraempreendedorismo, depois veio para o empreendedorismo. Qual foi o maior susto nessa época, meu cara? Bom, vamos lá, né? Eu comecei minha carreira cedo, com 14 anos, quando o meu pai, ele era executivo, né, de multinacional, CIO da Ford, né, e houve ali, naquela época, um problema com o sindicato, enfim, né, na parte de tratores, divisão de tratores, Ford New Holland, em São Bernardo, e aí a unidade acabou fechando, e então ele acabou ficando ali no mercado. Naquela época, há 30 anos atrás, uma pessoa de 40 anos já estava fora do mercado, né? E ele procurou por headhunters, né, se recolocar, mas eu acredito muito, né, no tempo divino das coisas, né? E naquele momento, o que surgiu para ele? Surgiu abrir uma empresa, né, através de um software que era um tradutor inglês, português, português, inglês, chamado Englishworks, que não existia 30 anos atrás, não tínhamos Google, não tínhamos internet, era uma novidade. E através de um amigo do meu irmão e meu irmão, que estavam no 3º ano colegial, e aí ele viu aquilo como uma oportunidade de negócio e fundou a Micropower, né? Quando ele fundou a Micropower, eu tinha meus 14 para 15 anos, né? Então a gente tinha que reproduzir aquele software, porque a gente vendia caixinha, né? Você lembra que softwares você comprava em prateleira, né? Na Brasoftware, no Carrefour, né? Parece que faz muito tempo, pessoal, mas não, há 20, 30 anos aí, ó. É muito pouco tempo. Exatamente. Né? E aí eu era aquela pessoa que era tudo, né? Era 14, 15 anos, então eu fazia as caixinhas, embalava as caixinhas, quando algum cliente que comprava tinha dúvida, nos ligava. O pai botou na lida logo cedo. Já comecei a trabalhar logo cedo. Livre e espontânea pressão. Ajudar, né? Alemão ele? Nós somos descendentes de alemão, né? Daí não tem escolha. Então, daí mas disciplina é regra. É verdade. E olha, e tem uma coisa que, assim, se é algo que eu não reclamo não, é da disciplina. E, na verdade, a disciplina, fazendo parênteses, eu aprendi do meu avô. E do meu avô materno. Meu avô materno, ele era sargento na Iugoslávia na época da Segunda Guerra. E ele foi liberto do campo de concentração, ele foi preso lá, porque a parte da milícia que ele trabalhava, né, no exército da Iugoslávia era contra o nazismo, e ele foi pego no campo de concentração, mas ficou uma semana só, graças a Deus, né, ele e minha avó. Eles estavam fugindo da Iugoslávia. E aí ele embarcou num primeiro navio que teve e veio para o Brasil, né? E, na verdade, eu e meu irmão, a gente foi criado praticamente pelos meus avós maternos,
porque meus pais, os dois, trabalhavam desde cedo, né? Trabalham muito, né? Então a disciplina foi algo, né, que eu aprendi. Mas fechando parênteses, voltando, então eu comecei a trabalhar ali na Micropower, éramos 4, 5 pessoas. E com 19 anos, eu estava já no último ano de engenharia e eu fui para General Motors, né? Então passei no estágio lá e fui. E naquela época, quando você tinha que fazer o 5º ano, você tinha que trabalhar na área. Era interessante esse requisito. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de software, mas eu não podia fazer um trabalho atrelado numa empresa de software. Eu tinha que estar numa indústria, enfim, né, pelo menos na época foi as orientações, hoje já é bem diferente. E eu acabei passando no processo seletivo na GM e lá fiz a minha carreira, né, toda no setor automotivo. Então, há 10 anos atrás, eu estava para mudar para os Estados Unidos, né? Eu iria morar lá, eu tinha conseguido um emprego numa empresa francesa. E só que acertei tudo a minha ida, no finalzinho a minha esposa não quis ir por conta da mãe dela, que, enfim, estava um pouco adoecida. E aí nesse momento, em 2013, aí eu estava passando o que meu pai passou há 30 anos atrás com o Headhunter, me recolocando. Só que nesse momento a empresa ela saiu, né, do zero, estava ali com os seus 137 funcionários, líder de soluções de e-learning e gestão do desempenho no Brasil, introduziram o e-learning no país em 1999, né, e precisavam reciclar e reestruturar a companhia. Durante a minha trajetória na GM, eu trabalhei num task force global em 2008 e 2009, quando a GM ela teve aquela concordata que o governo americano emprestou 89 bilhões de dólares para a GM. Então, foram designados task forces, né, global, em cada região para trabalhar na reestruturação. Eu sempre trabalhei na engenharia de produto e eu tive a oportunidade de fazer parte desse task force, né? Nessa época eu trabalhava como Technical Assistant do VP de engenharia. Então eu acabei aprendendo muito sobre o setor automotivo na parte administrativa e organizacional nesse período com ele, o seu Pedro, né? Uma pessoa fantástica, aprendi muito. E aí, com esse conhecimento, depois eu fui certificado auditor líder ISO 9001. Eu usei esse conhecimento para fazer uma consultoria na Micropower, né? Então abri a minha empresa, né? Fiz ali um primeiro trabalho de consultoria e terminei o trabalho. 30 dias depois entreguei para o conselho, para os diretores, o que a gente havia visto, os planos de ação. E o trabalho de consultora é muito gostoso por causa disso, né? O problema depois quem resolve é a empresa, né? Só que eu acabei ficando, né? Então eu acabei recebendo um convite deles para ir implementando. Começou a se envolver com a cultura corporativa ali. E implementando aquele plano de ação. Então, a cada área que eu passava e reestruturava, implementava aqueles planos de ação, eu acabava sendo responsável, sendo o gerente da área. Isso se passaram 6 anos, até que em 2019, em maio, eles pediram para que eu assumisse, né, a presidência da companhia, né? Algo que para mim foi uma surpresa, foi natural, nunca, né, eles sabem, nunca pedi, nunca era o meu objetivo. Meu objetivo sempre foi ajudar, ainda principalmente a empresa dos meus pais, né, dos meus pais, do meu irmão, né? Então isso a gente foi fazendo essa jornada, um onboarding gradativo, onboarding gradativo, implementando, graças a Deus as ações deram certo, e aí em 2019 eu assumi a presidência. Então o choque, né, é importante ter esse contexto para o choque. O choque foi, primeiro, quando você está numa empresa em que você é funcionário, você não tem
a preocupação com a sua receita, principalmente em empresas multinacionais. Está certinho lá, dia 15, dia 30, né, PLR, 13º, férias, então você não tem essa preocupação. Porém, quando você vai para um lado empreendedor, essa preocupação, ela surge, só que ela surge, engraçado, não para o seu salário, mas pelas 100 pessoas que trabalham lá para você, com você, né? Então esse foi o primeiro grande choque, porque antes era eu e a minha família, agora na verdade, não, eu tenho 100 famílias aqui, né? Que a gente precisa Esse trabalhar. Foi o primeiro susto? Esse foi o primeiro susto, né? Porque você tem uma responsabilidade grande, né? A empresa, ela tem que dar sucesso e as pessoas, elas não podem ter o seu salário de maneira alguma atrasados, enfim, né? E graças a Deus a gente nunca teve esse problema. Agora, qual que é o seu maior erro, já que você acredita que teve na sua jornada profissional até hoje? Então, seja como CLT ou como empresário? São dois, né? Acho que são momentos distintos, mas são dois, né? Eu não sei se eu agiria diferente, né? Mas politicamente foi um roadblock para mim. Então eu vou contar um caso, sem falar nomes, é claro, né? Nós tínhamos um projeto, né, em que nós tínhamos que implementar nesse veículo o que a gente chama de linhas de combustível condutivas, né? Então, existia ali um determinado situação em que as linhas, elas criavam ali uma certa energia elétrica por fricção, pela passagem de combustível na linha, e esse campo eletromagnético com o vapor que vinha do canister, do tanque de combustível, podia ocorrer faíscas, né? E, logicamente, quando ocorre faíscas, pode eventualmente ter ali um incidente térmico. E a gente recebeu, né, todo um estudo dos Estados Unidos para implementar essas linhas condutivas, chamava, né? Logicamente, isso onera o custo do carro, né? Então, o projeto, né, do carro automotivo, ele segue uma regra muito rigorosa de qualidade, mas principalmente de custo, porque é função do chefe global do projeto garantir que o carro vá para a produção com os custos alinhados com o business case do carro. E naquele momento o chefe global do projeto não quis aprovar a introdução dessas linhas porque era uma situação bem específica, mas veja, se acontecesse, também tinha uma probabilidade pequena, poderia ter um incidente térmico, e se tem um incidente térmico, é uma vida, e a vida não tem preço, né? E eu fui, né, para a vice-presidência de engenharia naquela ocasião e coloquei meu cargo à disposição, né? O que aconteceu a partir disso? A partir disso, na verdade, a relação com a equipe do projeto, lógico, eles aprovaram, né? Aí na alta esfera conversaram, aprovaram, logicamente, mas houve ali uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, retaliação de carreira, né? Roadblock, né? Que eu percebo isso hoje com a minha maturidade, na ocasião não, mas eu percebo hoje. Talvez tivessem formas diferentes de se fazer, sim, talvez pelo meu ímpeto jovem, muito técnico, né, dono de si, entre aspas, com a razão científica
tendo que fazer e levando em consideração a vida, que é mais importante, talvez eu não precisasse fazer esse checkmate, né? Da forma como eu fiz. Mas enfim, fiz. Era o melhor que eu podia dar naquele momento. Então, esse ímpeto, né, de querer fazer o certo, muitas vezes te faz fazer da maneira, talvez, equivocada, né? Que você pudesse ter um pouco mais de conversa, enfim. E um segundo, que aí é no âmbito da empresa, da nossa empresa, da Micropower, é você querer mudar também as coisas de uma forma muito rápida. O organismo corporativo, ele tem a sua dinâmica e ele tem o seu pulsar, né? Agora, como trabalhar isso se a geração mais nova, você deve passar isso também frequentemente na gestão, geração Z, por exemplo, tem o ritmo do imediatismo. Aí eu fui estudar teologia, né? Verdade. Eu fiz. Vamos recorrer ao divino, né? Ao divino. Não, eu me formei em teologia o ano passado e esse ano eu comecei o mestrado na PUC, aqui em São Paulo, na PUC. Mas por quê, Michel? Não, então, um primeiro ponto é o seguinte: eu senti uma necessidade de compreender o mundo um pouquinho de uma forma diferente. Sou engenheiro de formação, fiz pós em administração, fiz mestrado em engenharia. Então eu tinha uma cabeça, hoje eu posso falar que eu tinha uma cabeça muito numérica, muito racional. Cartesiano, causa e efeito. Pronto, simples assim, né? Como eu comentei aqui o caso recente. Então, quer, não quer, eu não vou... ser cúmplice. Ser cúmplice, está aqui mesmo e acabou. Porém, a gente começou a ver, a partir dos anos 2000, primeiro com os millennials, entrando no mercado de trabalho, e agora com os centennials, né, a geração Z, entrando no mercado de trabalho, em que eles não são cartesianos assim. Por mais vocação matemática exata que eles possuam, eles não são cartesianos assim. Eles não são pão, queijo. Eles levam muito em consideração o aspecto emocional, relacional. Eu vejo uma falta gritante de uma geração para outra no aspecto processual. Sim, você vê, né? Da engenharia e da engenharia reversa. Você vê essa quebra, né? E aí, eu fiz 40 anos e eu tive a crise dos 40. Né? Eu olhei para tudo que eu havia feito na vida, tudo que eu havia construído, e olhei e falei, para que tudo isso? E aí aquela dicotomia, né? Caramba, existe a crise da individualidade, a crise da autenticidade e a crise do para que eu vim. Para que eu vim? Exatamente. Então, em 2018, né, no ano que eu fiz 40 anos, é engraçado, foi uma chave assim que... E aí eu parei e falei, preciso refletir. Naquele ano, eu conversei, eu tenho um amigo que é um padre, chama Padre Jordélio, até um beijão para ele, Padre Jordélio, que depois vai ouvir com certeza, um amigo assim, ele me orientou a fazer um retiro, um retiro jesuíta. Onde é que foi? Você conhece, chama Mosteiro de Taici, em Indaiatuba. Tá. Eu já fiquei no Mosteiro Trapista, mas esse eu não conheço. De Taici é jesuíta, tá? É da linhagem dos jesuítas. E então ali eles têm um retiro de silêncio à luz dos exercícios espirituais de Santo Inácio. E é interessante, apesar de ser da linha da religião católica, muitas pessoas fazem de outras religiões ou sem religião, porque ele trabalha muito na linha do autoconhecimento. E aí eu comecei a fazer esses retiros, né, e faço agora até hoje, todo ano, pelo menos 2 vezes. De quantos dias? Né? Variam. Eu comecei com 3 dias. Esse ano eu concluí o retiro de 30 dias. Né?
uma experiência assim fantástica. Só que não dá para você se conhecer, primeiro, de uma vez só. Segundo, de uma intensidade alta, sim. Porque a primeira parte do autoconhecimento vem a limpeza, né? Quando você começa a ver coisas que você não gosta de ver em você. E essa é a parte mais dolorosa, mais pesada, e não dá para você já ingressar num retiro de 30 dias assim. Então, eu fiz vários de 3, depois eu fiz vários de 5, de 7, de 8, até que eu me preparei. Só que quando eu cheguei nesse retiro de 30, que foi também em etapas, foi 10, 10 e 10, vamos dizer assim, a casa interior já estava mais limpa, né? E qual foi a maior mudança, vamos dizer assim, não a primeira, mas a maior mudança daquela primeira entrada para essa saída aqui? É o encontro do propósito. E por que você só conseguiu encontrar lá e não em outro local, você acha? Porque eu me ouvi. Tirou as interferências. Eu me ouvi. A gente está num mundo, né? A gente trabalha com tecnologia, a gente está num mundo muito barulhento. Muito barulhento. Né? Então, a gente não tem sossego. Né? O autoconhecimento, que alguns dizem a voz interior, outros vão falar que é Deus, outros vão falar que é Buda, outros vão falar... Não importa, mas o autoconhecimento passa por você se ouvir. E aí, esse é muito assim, impactante, porque você começa primeiro a trabalhar os seus déficits, né? Aí quando você sai do retiro, é engraçado, você sai, a gente brinca, santo, né? Aí primeiro farol alguém te corta, você já perde toda a santidade, né? Mas aí tem a prática. Porque como que você muda? Somente agindo. Você não muda no conceito teórico, você só muda fazendo. Então, esses intervalos, né, foram me ajudando a limpar a casa interior, praticar, errar. Mas fazer. Fazer, errar, fazer, ok, agora não erro mais. Vou para o próximo capítulo da minha vida. E assim eu vou fazer. Então, nisso foram 5 anos. E nesse primeiro retiro, que foi até um retiro de Páscoa, me veio para fazer teologia. Me veio um insight para fazer teologia. Então eu comecei em 2019. Aí eu fiz os 4 anos. E agora eu continuo com o mestrado. Né? Qual a sua religião, Michel? Católico. Católico? Por quê? Eu tenho na... Isso agora eu te falo com base, né? Eu tenho como modelo de vida uma pessoa humana chamada Jesus Cristo. Eu tenho ele como uma figura humana de modelo de vida. Um mentor natural. Um mentor, um exemplo. Né? Então, quando eu fiz o meu FEMEA, sabe o que é FEMEA? Não. FEMEA é uma ferramenta da engenharia que chama Failure Mode Effect Analysis. Então, é análise do modo e efeito da falha. Todo projeto de engenharia, eu vou projetar esse microfone. Eu, antes de ter o primeiro protótipo desse microfone, eu elenco tudo o que pode dar errado nesse microfone. Então, são as falhas. Poxa, esse parafuso pode soltar, o som aqui pode não chegar perfeito na mesa, etc, etc. Bom, é como nós fazemos planejamento de carreira das pessoas, né, no sentido de para diminuir a ansiedade e a angústia. Então, ok, tomando por esse caminho, né, o que pode dar tudo de errado? Tudo de Quais errado. todas as variáveis que... Quais são as falhas? Aqui a gente então fala de FEMEA. FEMEA. Então, falhas. Aí, se falhar, qual é o efeito? Justo. Certo? Então, qual que é o efeito? Efeito para quem? Para o seu cliente. Vamos fazer um paralelo, tá?
E isso foi algo que eu usei como uma ferramenta, porque eu conhecia da visão racional, e aí que eu fiz o link com a teologia, porque a teologia, né, que é o estudo de Deus da forma racional, isso me fez me gerar um documento bem interessante, que é o seguinte, ó. As falhas são nossas atitudes. Então hoje eu peguei e o Dal Bosco me cumprimentou e eu, não enche o saco. O problema é com o Dal Bosco? Não, mas foi uma falha relacional. Qual é o efeito? Puto, o Dal Bosco vai ficar puto comigo, vai ficar bravo comigo. Legal. Depois você tem a recorrência. Quantas vezes isso ocorre por semana? Então você imagina o seu relacionamento em casa, matrimonial, com o filho, com o chefe. Bota lá na matriz também. Bota lá na matriz. Recorrência. Legal. E aí, qual é a causa raiz? A causa raiz, aí que vem o autoconhecimento. Que eu trabalhei nos retiros. E aí que... Aí você faz um plano de ação corretivo. E você fez o seu plano corretivo. E aí o que você vai fazer? Você vai verificar na prática se essas falhas continuaram a ocorrer e se a recorrência diminuiu. Porque as falhas podem ocorrer, mas a recorrência diminuiu. Agora, será que Jesus Cristo era um personagem que não gabaritava, vou dizer, a matriz, mas que talvez não precisava de Fé-Mé? Não, ele não precisava de Fé-Mé, aí tem a conceituação cristã, né, que ele é a pessoa perfeita, né, o ser humano perfeito, porque ele é Deus, né? Ele é um Deus a imagem e semelhança humano, né? Então Deus se encarnou na figura dele. Então, assim, ele não precisa do Fé-Mé, porque ele não precisa... outro ponto que é importante. Quando você faz o Fé-Mé, também, o que você faz? Você faz benchmark. Então, por exemplo, o microfone que eu estou desenvolvendo pode o parafuso soltar. Numa produção, em quantas vezes isso pode soltar? Se soltar, pode machucar o convidado, o cliente, etc, etc e tal. Tá. Qual é o meu benchmark? É o microfone da marca X. Ele solta? Não solta? Tem essa falha? Não tem essa falha? Ele é o próprio benchmark. Ele é o benchmark. Então, eu coloco Cristo como o meu benchmark. Então, o meu Fé-Mé tem como target, como meta, aquele benchmark, que não tem falhas, certo? Nunca vamos chegar a essa perfeição. Mas, se à medida que eu vou vivendo, eu vou aprimorando, vou diminuindo as minhas falhas, ou pelo menos vou diminuindo a recorrência das minhas falhas, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Agora, quem na sua trajetória pessoal e profissional passou na sua vida que era muito diferente de você, muito diferente talvez até dessa matriz, mas que você admira? Tipo assim, talvez até no começo causou aquele susto assim, porra, esse cara não tem nada a ver comigo. E depois você viu que tinha muito a ver, porque talvez preenchia uma outra parte do que o Michel não estava consciente ainda. Então, talvez não que preencheu, mas eu tive uma situação, tive um chefe uma vez, né? Eu falo chefe porque na nossa idade é chefe, né? O pessoal hoje é líder, é gestor, blá, 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 mas assim, um chefe. E muitos eram chefes mesmo. E aí, o que acontece? Um cara, assim, super gente boa, mas não tinha nada de liderança, não tinha coordenação, não instruía, tecnicamente não era bom. Mas o cara, muito gente boa. Só que aí, ele me falou uma vez, foi a frase que, no começo da minha carreira, eu gravei. Eu me cobrava muito, né? E, consequentemente, eu cobrava os membros da equipe muito. Eu queria todo mundo num patamar de autoentrega, etc. Naturalmente. Então, numa das fases da minha carreira, eu fui gestor de projetos, né? E, cara, puxava todo mundo naquele ritmo. Ele um dia me chamou num canto
teve uma reunião assim bem estressante e tal, e eu fui, acho que, muito incisivo, né? Ele me chamou no canto e ele falou o seguinte: olha, você, não tenho dúvida, você vai ser gerente um dia aqui na empresa. Agora eu te falo uma coisa: se um dia que você for gerente, você puxar a sua equipe do jeito que você puxa os projetos, você não vai ter ninguém que queira trabalhar com você. Aquilo, assim, foi uma das frases que tá entre as minhas top 3 aqui, que me ajudaram a tentar olhar de forma diferente para a forma como eu me relacionava, vindo de uma pessoa que, assim, tecnicamente eu não aprendi nada, processualmente eu não aprendi nada, relacionalmente eu não aprendi nada, né? Foi talvez o pior chefe que eu tive na minha vida. Mas ele era observador. Mas ele foi o cara que colocou uma das frases mais importantes da minha vida e eu sou muito grato por isso. E qual é a frase número 1 do Michel? Então, a frase número 1 do Michel pode parecer clichê, né? Mas é você amar o próximo como a si mesmo. Essa é a minha frase número 1. Só que aí tem um grande abismo. Por quê? Você ama aquilo que você não conhece? E quem te faz uma sacanagem, dá para amar? Dá. Dá para perdoar? Dá para perdoar. É difícil? É difícil. Mas tudo passa pelo autoconhecimento. E aí o próprio budismo tem uma explicação que ele fala assim, né? Você não é dono de nada. Tudo aqui é emprestado. E você fala, puta, é verdade, né? Porque todos nós estamos aqui de passagem, né? Cada religião tem uma crença em como você deve curtir essa passagem, como você deve se conectar com Deus durante essa passagem e para onde você vai depois dessa passagem, né? Mas o fato que é comum a todas é que tudo isso aqui é emprestado. Sabe o que meu bisavô italiano dizia? Né? Perdoe seus inimigos, vírgula, mas não esqueça o nome deles. Verdade. E a gente pega, porra, velho, era rancoroso, não é, Michel? Não. E quando a gente começa a refletir, esses dias eu entrevistava, né, um mentorado meu e a gente falava muito nessa questão do perdão, e o perdão não significa aliviar a barra do outro ou permitir com que o outro cometa de novo aquilo que já fez com você, mas o perdão muitas vezes é mais para libertar você de não sofrer mais. Exatamente. Não significa esquecer, mas talvez tiraram a algema que só você estaria carregando. Porque é um saco de pedras imaginário, né? Se você me faz uma sacanagem e toda vez que eu pensar em você eu me amargurar, eu tô carregando um saco de pedras e você fez essa sacanagem, você já tá em outra. E eu tô carregando esse saco de pedra sozinho, sofrendo sozinho. A partir do momento que eu falo, tá bom, ele fez, ok, já foi, deixa o saco de pedra aqui, ó. Acabou, você fica mais leve. Michel, se a sua vida fosse uma música, que trilha sonora a gente teria aqui? Caramba, essa é punk, hein? Uma trilha sonora. Uma música que representa você. Ah, cara, eu sou fã do rock, né? O filme rock, né? Então, Eye of the Tiger. Essa aí, para ter aquela determinação, aquele foco, aquela resiliência para alcançar os seus objetivos. Seu chefe lá tinha conhecimento. Né? Sangue nos olhos, mas não tinha ninguém que ia aguentar abaixo da gestão do Michel na época. A gente já está quase chegando ao final aqui. Passa voando, eu falei. Passa, né? Teve algum livro que marcou a sua vida? Teve. Qual que foi? Ixi. A dica de ouro para os nossos ouvintes. Uma dica de ouro? Olha, tem um livro, né, que chama acho que é As Virtudes que Deus Me Deu.
ou os dons que Deus me deu? Um dos dois. Esse livro, ele te faz, através de perguntas simples, uma análise de qual ou quais são, né, as suas virtudes como ser humano, que você tem mais forte e mais fraco. E aí ele dá dicas de como desenvolver aquilo que está fraco e tomar cuidado com aquilo que você tem muito forte. Então, esse livro é muito, muito bacana. Te ajuda no autoconhecimento. Michel, tem alguém que você transporta para a sua vida atual que marcou você profundamente, principalmente no sentido de, caramba, parte dos valores que eu defendo vieram por causa dessa figura? Meus avós, né? Meus avós. Além dos meus pais, lógico, mas como a gente vivia muito com meus avós maternos, né? Eu devo a minha educação a eles, né? Então, eram pessoas muito simples no sentido de dar valor à vida. Né? Sobreviventes de guerra. Sobreviventes de guerra, né? Vieram para um país estranho, não falavam a língua, sofreram barbaridade, né? Minha avó chegou a perder um filho antes da minha mãe. Minha mãe é filha única, mas ela perdeu um filho, né? Meu tio, né? E com 7 anos. Aí ela entrou num estado depressivo. Hoje a gente sabe pelos sintomas que era depressão, mas há 60, 70 não sabia. E aí sabe o que fizeram com ela? Falaram que ela estava louca, arrancaram todos os dentes dela. Os dentes? Arrancaram todos os dentes dela. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Porque falou que ela estava ficando louca. E que para resolver tinha que arrancar os dentes. Então, é uma barbaridade. Então, 2 pessoas que sofreram muito, mas, cara, assim, o que eles nos deram, né, para mim, tanto para mim quanto para o meu irmão, de amor, de carinho, sem mimar. Mimar no mau sentido. Mimar no sentido de fazer o que quer. Não. Tinha regra, tinha disciplina, certo? Tinha respeito, né? Então, assim, são 2 pessoas assim que meu avô Elia e minha avó Salca, né? Michel, para a gente finalizar o DoubleCast, aqui para sua câmera fechada, um pensamento ou uma frase, seja de um pensador ou pensadora externa, ou sua própria, que você pode deixar para reflexão de quem esteve nos acompanhando, esteve nos assistindo, nos escutando até agora. Tem alguma que realmente você leva para a sua vida, além daquela que a gente já falou? Eu não levo uma frase em específico, tá? Mas eu tenho um pensamento específico, que é a seguinte: a partir do momento em que você enxergar a oportunidade de viver a serviço, e o que é viver a serviço? É colaborar na sociedade, com o próximo, com a sua família, com os seus dons, com o seu conhecimento, você vai ver que é muito fácil encontrar o seu propósito. Sejamos menos egoístas, individualistas e vivamos a serviço. Se a gente fizer isso, o propósito aparece e a vida fica muito mais leve.